Capítulo 18. Thomas Bowers, nascido Jeff Stevens, sentou-se junto à janela do avião e ficou olhando para fora enquanto o aparelho decolava. Levantou o lenço para os olhos enquanto seus ombros subiam e desciam. Dennis Trevor, também conhecido como Brandon Higgins, sentado ao seu lado, fitou-o espantado. Ei, era apenas dinheiro, disse ele, não há motivo para chorar. Jeff Stevens virou-se para ele, as lágrimas escorrendo pelas faces. Espantado, Higgins descobriu que Jeff se encontrava convulsionado pelo riso. Que diabo deu em você? Indagou Higgins. Também não é motivo para rir. Para Jeff era sim. A maneira como Trace Whitney os enganara no aeroporto era o golpe mais engenhoso que ele já testemunhara. Um golpe por cima de um golpe. Conrad Morgan lhes dissera que a mulher era uma amadora. Por Deus, pensou Jeff, como seria se ela fosse uma profissional? Trace Whitney era certamente a mulher mais linda que Jeff Stevens já vira. E esperta. Jeff orgulhava-se de ser o melhor vigarista em ação, e ela conseguira passá-lo para trás. Tio Willie a teria adorado, pensou Jeff. Foi tio Willie quem educou Jeff. A mãe de Jeff era a herdeira confiante de uma fortuna em implementos agrícolas, casada com um homem improvidente, com muitos projetos de enriquecer depressa que nunca davam certo. O pai de Jeff era encantador, moreno, bonito, persuasivo. Conseguiu acabar com a herança da esposa nos primeiros 5 anos de casamento. As recordações mais antigas de Jeff eram do pai e a mãe brigando por causa de dinheiro e das ligações extraconjugais do pai. Era um casamento amargo e o garoto resolvera: nunca me casarei, nunca. O irmão do pai, tio Willie, possuía um pequeno parque de diversões ambulante. Sempre que passava perto de Marion, Ohio, onde os Stevens viviam, ele ia visitá-los. Era o homem mais jovial que Jeff já conhecera, transbordando de otimismo e promessas de um amanhã róseo. Sempre dava um jeito de levar para o garoto presentes emocionantes. Ensinou a Jeff truques de mágica maravilhosos. Tio Willie começara como mágico num parque de diversões e assumira o comando quando a empresa falira. Jeff tinha 14 anos quando a mãe morreu num acidente de automóvel. 2 meses depois, o pai de Jeff casou com uma maître de 19 anos, explicando: não é natural um homem viver sozinho. Mas o rapaz experimentou um profundo ressentimento, sentindo-se traído pela insensibilidade do pai. O pai de Jeff arrumou um emprego de caixeiro viajante e passava 3 dias por semana viajando. Uma noite, quando somente Jeff e a madrasta se encontravam na casa, ele foi acordado pelo barulho da porta de seu quarto se abrindo, e momentos depois ele sentiu um corpo macio e nu se estendendo ao lado do seu. Jeff sentou-se na cama alarmado. Abrace-me, Jeff, sussurrou a madrasta. Estou com medo da trovoada. Mas não está trovejando, balbuciou Jeff. Pode trovejar, o jornal dizia que ia chover. Ela comprimiu o corpo contra o dele. Faça amor comigo, meu bem. O garoto entrou em pânico. Está bem, mas podemos fazer na cama de papai? Claro, ela riu. Irei para lá num instante. Ela saiu da cama e foi para outro quarto. Jeff nunca se vestira tão depressa em sua vida. Saiu pela janela e seguiu para Cimarron, Kansas, onde o parque de diversões de tio Willie estava se apresentando. Nunca olhou para trás. Quando o tio Willie perguntou por que ele fugira de casa, Jeff limitou-se a responder: não me dou bem com minha madrasta. Tio Willie telefonou para o pai de Jeff. Depois de uma longa conversa, ficou decidido que o garoto permaneceria no parque de diversões. Tio Willie prometeu:
Ele terá aqui uma educação melhor do que qualquer escola poderia oferecer. O parque de diversões era um mundo em si mesmo. Não promovemos um show de escola de catecismo, explicou o tio Willie a Jeff. Somos artistas da vigarice. Mas nunca se esqueça, filho, que não se pode enganar pessoas que não sejam gananciosas para começar. W.C. Fields estava certo. Não se pode passar para trás um homem honesto. Todos no parque se tornaram amigos de Jeff. Havia os homens da fachada, que tinham as concessões, e a turma dos bastidores, que comandava os espetáculos, como a mulher gorda e a dama tatuada, sem falar nos operadores das barracas em que se promoviam os jogos. O parque tinha a sua cota de moças núbeis e todas se sentiram atraídas pelo rapaz. Jeff herdara a sensibilidade da mãe e a beleza morena do pai. As moças disputaram quem aliviaria Jeff de sua virgindade. Sua primeira experiência sexual foi com uma linda contorcionista e durante anos ela foi a nota alta a que todas as outras mulheres tinham de corresponder. Tio Willie providenciou para que Jeff trabalhasse em diversas funções no parque. Algum dia tudo isto lhe pertencerá, disse tio Willie ao rapaz. A única maneira de você conservar é conhecer mais do parque que qualquer outra pessoa. Jeff começou com o golpe dos 6 gatos. Os fregueses pagavam para jogar bolas, tentando derrubar numa rede 6 gatos feitos de lona, com uma base de madeira. O operador, dirigindo a barraca, mostrava como era fácil derrubar os gatos. Mas quando o freguês tentava, um artilheiro, escondido por trás da lona da barraca, levantava uma vareta para firmar as bases de madeira. Nem mesmo Sandy Koufax podia afogar aqueles gatos. Ei, você acertou muito baixo, dizia o operador. Tudo o que precisa fazer é jogar firme e forte. Firme e forte era a senha. No momento em que o operador a dizia, o artilheiro retirava a vareta. Assim, o operador não tinha a menor dificuldade para derrubar o gato. Ele acrescentava então, vê como é fácil? Esse era o sinal para que o artilheiro tornasse a levantar a vareta. Havia sempre um caipira que queria mostrar à namorada risonha como tinha o braço forte e certeiro. Jeff trabalhou também com a barraca dos pinos. Os fregueses tinham de jogar argolas de borracha sobre pinos numerados, dispostos em filas. Se o total fosse de 29, ele ganharia um brinquedo caro. Mas o que o otário não sabia era que os pinos tinham números diferentes nas 2 extremidades e que o operador podia esconder o número que daria a soma de 29, providenciando assim para que ele jamais ganhasse. E tio Willie disse um dia a Jeff, você está indo muito bem, garoto. Sinto-me orgulhoso de você. Está pronto para ser promovido ao esquilo. Os operadores do esquilo eram o máximo, convidados por todos os parques. Ganhavam mais dinheiro que qualquer outro. Hospedavam-se nos melhores hotéis e guiavam carros vistosos. O jogo de esquilo consistia de uma roda horizontal com uma flecha equilibrada cuidadosamente em vidro e um pedaço de papel fino no centro. Cada seção era numerada. O freguês girava a roda, a agulha apontava para um número ao parar, esse número era tapado. O freguês pagava para girar outra vez a roda e outro número ficava tapado. O operador do esquilo explicava que o freguês ganharia uma quantia fabulosa quando todos os números estivessem tapados. À medida que o freguês se aproximava da cobertura de todos os números, o operador encorajava-o a aumentar suas apostas. Ele olhava nervosamente ao redor e sussurrava, não sou o dono desse jogo e gostaria que você vencesse. Se isso acontecer, talvez me dê uma pequena comissão.
O operador chegava mesmo a entregar subrepticiamente ao freguês uma nota de 5 ou 10 dólares, murmurando: "Aposte isso por mim, está bem? Você não pode perder agora." O otário sentia que conquistara um cúmplice. Jeff tornou-se um perito em ordenhar os fregueses. À medida que diminuíram os espaços abertos no tabuleiro e aumentavam as chances de ganhar, o excitamento se intensificava. "Você não pode perder agora!" exclamava Jeff. Ansiosamente, o jogador empenhava mais dinheiro. Por fim, quando só restava um espaço a preencher, o excitamento chegava ao clímax. O otário jogava todo o dinheiro que tinha, muitas vezes ia apressadamente à casa para buscar mais. O freguês nunca vencia, no entanto, porque o operador ou seu preposto dava um empurrão imperceptível na mesa e a flecha passava a parar invariavelmente no lugar errado. Jeff aprendeu rapidamente os termos do parque. Fisgar significa arrumar os jogos para que os otários nunca pudessem ganhar. Os homens que se postavam na frente de uma barraca, anunciando seu espetáculo, eram conhecidos como faladores. O falador ganhava O falador ganhava 10% por aumentar a ponta sendo uma multidão. Cortiço era um prêmio dado, o carteiro era um tira que precisava ser subornado. Jeff tomou-se um perito na explosão. Quando os fregueses pagavam para assistir a um espetáculo, Jeff jogava a sua conversa. "Senhoras e senhores, verão no interior desta barraca tudo porque pagaram e está anunciado do lado de fora." Mas, imediatamente depois que a moça na cadeira elétrica terminar de ser torturada, o pobre corpo, atormentado por 50.000 watts de eletricidade, temos uma atração extra que não tem absolutamente nada a ver com o espetáculo e não está anunciada no lado de fora. Lá dentro vocês verão algo realmente extraordinário, tão assustador e arrepiante que não nos atrevemos a mostrar do lado de fora, porque não deve ser visto por crianças inocentes ou mulheres impressionáveis. E depois que os otários pagavam $1 extra, Jeff os introduzia para verem uma mulher sem a parte do meio do corpo, ou um bebê com 2 cabeças, tudo é claro um jogo de espelhos. Um dos jogos mais lucrativos do parque era a corrida de camundongo. Um camundongo vivo era posto no centro de uma mesa com uma tigela por cima. Havia 10 buracos em torno do perímetro da mesa e o camundongo podia correr para qualquer um quando a tigela fosse levantada. Cada freguês apostava num buraco numerado. O prêmio ficava para quem acertasse o buraco para o qual o camundongo corria. "Como fisga uma coisa assim?" perguntou Jeff a tio Willie. "Usa camundongos treinados?" Tio Willie explodiu em gargalhadas. "Quem tem tempo para treinar camundongos? Nada disso, a coisa é muito simples. O operador vê qual é o número em que ninguém apostou, põe um pouco de vinagre na ponta do dedo e toca na beira do buraco em que quer que o camundongo corra. E o camundongo seguirá invariavelmente para esse buraco." Karen, uma jovem e atraente dançarina do ventre, introduziu Jeff no golpe da chave. Depois de jogar a sua conversa na noite de sábado, disse-lhe Karen: "Chame alguns fregueses para um lado. Um de cada vez, venda-lhes uma chave do meu trailer." As chaves custavam $5. Por volta da meia-noite, uma dúzia ou mais de homens circulavam em torno do trailer. A esta altura, Karen já se achava num hotel na cidade passando a noite com Jeff. Quando os otários voltavam ao parque na manhã seguinte, a fim de se vingarem, as barracas já tinham sido desmontadas e há muito que o pessoal caíra na estrada.
Jeff aprendeu muita coisa sobre a natureza humana durante os 4 anos seguintes. Descobriu como era fácil atiçar a ganância, como as pessoas podiam ser crédulas. Acreditavam em histórias inacreditáveis porque a ganância as levava a quererem acreditar. Aos 18 anos, Jeff era excepcionalmente bonito. Até mesmo a observadora feminina mais casual notava instantaneamente os seus olhos cinzas bem espaçados, o corpo alto e forte, os cabelos pretos crespos. Os homens gostavam de sua inteligência e de seu bom humor. Até as crianças, como se falassem a uma criança receptiva nele, concediam-lhe a sua confiança imediata. As freguesas flertavam abertamente com Jeff, mas tio Willie não perdia a oportunidade de advertir: fique longe das garotas da cidade, rapaz. Os pais delas são sempre os xerifes. Foi a mulher do lançador de facas que levou Jeff a deixar o parque. Haviam acabado de chegar a Milledgeville, Geórgia. As barracas estavam sendo armadas. Um novo ator fora contratado, um atirador de facas siciliano, conhecido como Grande Zorbini, e sua atraente esposa loura. Enquanto o Grande Zorbini se concentrava no parque, preparando seu equipamento, a mulher convidou Jeff para uma visita ao seu quarto no hotel da cidade. Zorbini estará ocupado durante o dia inteiro, ela disse a Jeff. Vamos nos divertir um pouco. Parecia bastante promissor. Dê-me 1 hora e depois suba para o quarto, disse ela. Por que esperar 1 hora? Indagou Jeff. Ela sorriu e respondeu: é o tempo que precisarei para aprontar tudo. Jeff esperou, a curiosidade aumentando. Quando finalmente chegou ao quarto do hotel, ela recebeu-o na porta inteiramente nua. Jeff agarrou-a, mas ela tirou sua mão e disse: entre aqui. Ele foi para o banheiro e ficou espantado com o que viu. Ela enchera a banheira com 6 sabores de gelatina misturada com água quente. O que é isso? Perguntou Jeff. É a sobremesa. Dispa-se, meu bem. Jeff despiu-se. E agora entre na banheira. Ele entrou na banheira e sentou. Foi a sensação mais incrível que já experimentara. A gelatina macia e escorregadia parecia preencher todas as fendas de seu corpo, massageando-o por completo. A loira também entrou na banheira. Agora, o almoço. Você tem um gosto delicioso. Gosto mais do morango. Entre a língua e a fricção da gelatina quente e viscosa, era uma experiência incrível. No meio da coisa, porém, a porta do banheiro abriu-se bruscamente e o Grande Zorbini entrou. O siciliano lançou um olhar para a esposa e o aturdido Jeff depois berrou: Tu sei una P. Vi ammazzo e duel dove sono i miei coltelli. Jeff não reconheceu qualquer das palavras, mas o tom era familiar. Enquanto o Grande Zorbini saía correndo do banheiro para buscar suas facas, Jeff pulou da banheira, o corpo parecendo um arco-íris com a gelatina multicolorida grudada, pegou suas roupas, pulou pela janela nu, desatou a correr pelo beco. Ouviu um grito atrás dele e sentiu uma faca passar zunindo perto de sua cabeça. Zing! Outra faca e depois ele se achava fora do alcance. Vestiu-se num bueiro, pondo a camisa e a calça por cima da gelatina viscosa. Foi para a estação rodoviária, onde pegou o primeiro ônibus que saía da cidade. 6 meses depois estava no Vietnã. Cada soldado luta uma guerra diferente, e Jeff saiu da experiência do Vietnã com um profundo desprezo pela burocracia e um ressentimento permanente contra a autoridade. Passou 2 anos numa guerra que nunca poderia ser vencida. Ficou consternado com o desperdício de dinheiro, material e vidas.
revoltado com a traição e fraude dos generais e políticos que executavam a sua prestidigitação verbal. Fomos levados como otários a uma guerra que ninguém quer, pensou Jeff. É uma vigarice. A maior vigarice do mundo. Uma semana antes da baixa, Jeff recebeu a notícia da morte de tio Willie. O parque de diversões se dissolvera. O passado acabara. Estava na hora dele começar a desfrutar o futuro. Os anos subsequentes foram repletos de aventuras. Para Jeff, o mundo inteiro era um parque de diversões. E as pessoas que continha eram seus otários. Ele criava os seus próprios golpes, colocava anúncios nos jornais, oferecendo uma fotografia a cores do presidente dos Estados Unidos por $1. Quando recebia o dólar, mandava para a vítima um selo postal com um retrato do presidente. Pôs anúncios em revistas avisando ao público que restavam apenas 60 dias para o envio de $5. Depois disso seria tarde demais. O anúncio não especificava o que os $5 comprariam, mas o dinheiro se despejou. Por 3 meses, Jeff trabalhou numa sala de caldeira, vendendo falsas ações de companhias petrolíferas pelo telefone. Adorava barcos, e quando um amigo ofereceu-lhe emprego numa escuna de partida para o Tahiti, Jeff assinou um contrato como marujo. A escuna era uma beleza, branca, com 165 pés, rebrilhando ao sol, todas as velas enfunadas. Tinha o deck de teca, pinheiro do Oregon no casco, um salão de jantar que acomodava 12 pessoas, uma cozinha moderna com fogões elétricos. Os alojamentos da tripulação eram no porão de Vante. Além do comandante, do camareiro e do cozinheiro, havia 5 marujos. O trabalho de Jeff consistia em ajudar a içar as velas, polir as vigias de latão, subir pelo enfrechate para mastrear a vela principal. A escuna estava transportando 8 passageiros. A pessoa que possui a escuna se chama Hollander, informou o amigo do Jeff. Hollander era Louis Hollander, uma beldade loura de 25 anos, cujo pai possuía metade da América Central. Os outros passageiros eram seus amigos, aos quais os amigos de Jeff se referiam desdenhosamente como Jest Set, usando o jest, que significa pilhéria, para alterar a expressão Jest Set. Em seu primeiro dia no mar, Jeff trabalhava ao sol, polindo os metais no deck, quando Louis Hollander se aproximou e parou ao seu lado. — Você é novo a bordo? Ele levantou os olhos. — Isso mesmo. — Tem um nome? — Jeff Stevens. — Um nome bonito. Ele não fez qualquer comentário. — Sabe quem eu sou? — Não. — Louis Hollander, dona deste barco. — Ou seja, estou trabalhando para você. Ela presenteou-o com um sorriso lento. — Isso mesmo. Pois então, se quer que eu mereça o dinheiro que me paga, é melhor deixar-me continuar a trabalhar. E Jeff passara para o spec seguinte. Em seus alojamentos à noite, os tripulantes depreciavam os passageiros e contavam piadas a seu respeito, mas Jeff admitia para si mesmo que os invejava, por sua criação, instrução e vida fácil. Tinham famílias ricas e haviam cursado as melhores escolas. A sua escola fora tio Willie e o parque de diversões. Um dos homens do parque fora professor de arqueologia até ser expulso da universidade por roubar e vender relíquias valiosas. Ele e Jeff mantinham longas conversas. O professor incutira em Jeff um entusiasmo pela arqueologia. Pode-se ler todo o futuro da humanidade no passado, dizia o professor. Pense nisso, filho.
Há milhares de anos existiam pessoas como você e eu acalentando sonhos, inventando histórias, vivendo suas vidas, gerando os nossos ancestrais. Os olhos do ex-professor assumiam uma expressão distante enquanto continuava a falar. Cartago, Cartago, é lá que eu gostaria de fazer uma escavação. Era uma grande cidade, muito antes de Cristo nascer, a Paris da antiga África. O povo tinha seus jogos, banhos, as corridas de carro. O circo máximo era tão grande quanto 5 campos de futebol americano. Os olhos do rapaz se iluminavam de interesse. Sabe como o Catão, o velho, terminava seus discursos no Senado romano? Ele dizia: delenda este Cartago. Cartago deve ser destruída. Seu desejo finalmente se consumou. Os romanos reduziram a cidade a escombros, mas voltaram 25 anos depois para construir uma grande cidade sobre as cinzas. Eu gostaria de poder levá-lo algum dia para fazermos uma escavação, meu rapaz. O professor morrera de alcoolismo 1 ano depois, mas Jeff prometera a si mesmo que um dia se empenharia numa escavação, Cartago primeiro, pelo professor. Na última noite antes da escuna atracar em Tahiti, Jeff foi chamado ao camarote de Louise Hollander. Ela usava um chamber de seda. Queria me falar, madame? Você é homossexual, Jeff? Não creio que isso seja da sua conta, senhorita Hollander, mas a resposta é não, apenas sou exigente. A boca de Louise Hollander se contraiu. Que tipo de mulheres você aprecia? Suponho que prostitutas. Às vezes, disse Jeff amavelmente. Deseja mais alguma coisa, senhorita Hollander? Desejo sim. Oferecerei um jantar amanhã de noite. Gostaria de comparecer? Jeff fitou-a em silêncio por um longo tempo antes de responder. Por que não? E foi assim que começou. Louise Hollander já tivera 2 maridos antes de completar 21 anos. Seu advogado fez um acordo com o 3º marido quando ela conheceu Jeff. Na segunda noite em que estavam ancorados na enseada de Papite, enquanto passageiros e tripulantes iam para a terra, Jeff recebeu outro chamado ao camarote de Louise Hollander. Quando Jeff ali chegou, ela vestia um páreo de seda colorido aberto no lado até a coxa. Estou tentando tirar isso, mas estou tendo dificuldade com o zíper, disse ela. Jeff adiantou-se e examinou o páreo. Não tem nenhum zíper. Ela virou-se para fitá-lo e sorriu. Sei disso, é justamente o meu problema. Eles fizeram amor no tombadilho, onde o suave ar tropical lhe acariciava os corpos como um bálsamo. Depois ficaram de lado, fitando-se. Jeff soergueu-se, apoiado no cotovelo, e contemplou Louise de alto a baixo. Seu pai não é o xerife, não é mesmo? Ela assentou surpresa. Como? Você é a primeira garota de cidade com quem faço amor. Tio Willie costumava me avisar que os pais delas sempre eram os xerifes. Depois disso, eles passavam todas as noites juntos. A princípio, os amigos de Louise acharam divertido. Ele é outro dos caprichos de Louise, pensaram. Mas ficaram frenéticos quando ela informou-os que tencionava casar com Jeff. Pelo amor de Deus, Louise, ele é um nada. Ele trabalhou num parque de diversões, por Deus. É a mesma coisa que casar com um cavalariça. Ele é bonito. Não se pode deixar de admitir. E tem um corpo fabuloso, mas fora do sexo vocês não têm absolutamente nada em comum, querida. Louise, Jeff é para o café da manhã, não para um jantar. Você tem uma posição social a resguardar. Francamente, meu anjo, ele não vai se adaptar, não é mesmo? Mas nada do que disseram os amigos pôde dissuadir Louise. Jeff era o homem mais fascinante que ela já conhecera. Descobrira que os homens extraordinariamente bonitos eram
monumentalmente estúpidos ou insuportavelmente insípidos. Jeff era inteligente e divertido, o que fazia uma combinação irresistível. Quando Louise falou em casamento, Jeff ficou tão surpreso quanto os amigos dela. Para que casamento? Você já tem meu corpo. Não posso lhe dar qualquer coisa que já não possua. É muito simples, Jeff. Eu o amo. Quero partilhar o resto da minha vida com você. O casamento fora uma ideia estranha, mas subitamente deixou de ser. Sob o verniz mundano e sofisticado de Louise Hollander, havia uma garotinha vulnerável e perdida. Ela precisa de mim, pensou Jeff. A perspectiva de uma vida doméstica estável e filhos tornou-se subitamente atraente. Jeff tinha a impressão de que vivia correndo desde que podia se lembrar. Chegara o momento de parar. Eles casaram na prefeitura de Tahiti 3 dias depois. Quando voltaram a Nova York, Jeff foi convocado ao escritório de Scott Fogart, o advogado de Louise Hollander, um homem pequeno e frio de lábios comprimidos. Tenho um documento aqui para você assinar, anunciou o advogado. Que documento? É uma declaração. Diz simplesmente que no caso de dissolução de seu casamento com Louise Hollander, Louise Stevens, você não participará financeiramente de qualquer... Jeff sentiu os músculos das mandíbulas se contraindo. Onde eu assino? Não quer que eu termine de ler? Não, acho que você não entendeu. Não casei com ela pelo dinheiro. Por favor, Sr. Stevens, eu apenas... Quer que eu assine ou não? O advogado estendeu o documento para Jeff. Ele assinou e saiu furioso do escritório. A limusine e o motorista de Louise estavam à sua espera lá embaixo. Ao embarcar, Jeff teve de rir para si mesmo. Por que diabo estou tão furioso? Fui um vigarista durante toda a minha vida. Quando me torno honesto pela primeira vez e alguém pensa que estou dando um golpe, eu me comporto como um professor de catecismo. Louise levou Jeff ao melhor alfaiate de Manhattan, comentando: você ficará fantástico num smoking. E foi exatamente o que aconteceu. Antes do segundo mês de casamento, 5 das melhores amigas de Louise já haviam tentado seduzir o atraente recém-chegado ao seu círculo, mas Jeff ignorou-as. Estava determinado a fazer com que seu casamento desse certo. Bud Hollander, o irmão de Louise, apresentou a proposta de Jeff para sócio do exclusivo Pilgrim Club de Nova York. Jeff foi aceito. Bud era corpulento, de meia idade, ganhar esse apelido, que significava mover, na equipe de futebol americano de Harvard, pela reputação de ser um jogador que os oponentes não podiam deslocar. Possuía uma empresa de navegação, uma plantação de banana, ranchos de gado, um frigorífico e inúmeras outras empresas. Mais do que Jeff podia contar. Bud Hollander não era subtil em esconder seu desdém por Jeff Stevens. Você é realmente abaixo de nossa classe, não é mesmo, meu velho? Mas não tem problema enquanto divertir Louise na cama. Gosto muito de minha irmã. Jeff teve de recorrer a toda a sua força de vontade para se controlar. Não estou casado com este idiota. Casei com Louise. Os outros sócios do Pilgrim Club se mostravam igualmente ofensivos, mas achavam Jeff muito engraçado. Almoçavam no clube todos os dias e pediam a Jeff que lhes contasse histórias sobre seus dias no parque de diversões. E Jeff fazia questão de contar histórias cada vez mais chocantes. Jeff e Louise viviam numa casa de 20 cômodos, cheia de criados, no East Side de Manhattan. Louise tinha propriedades em Long Island e nas Bahamas.
uma vila na Sardenha e um enorme apartamento na Avenue Foch, em Paris. Além do iate, ela possuía um Maserati, um Rolls Corniche, um Lamborghini e um Daimler. É fantástico, pensou Jeff. É sensacional, pensou Jeff. É tedioso, pensou Jeff, e degradante. Ele levantou-se numa manhã da cama de dossel, pôs um chambre suca e foi procurar Louise. Encontrou-a na sala no café da manhã. Tenho de arrumar um emprego, declarou Jeff. Pelo amor de Deus, querido, por que não precisamos de dinheiro? Não tem nada a ver com dinheiro. Você não pode esperar que eu passe a vida toda resfestelado com alguém a me dar comida na boca. Preciso trabalhar. Louise pensou por um momento. Está bem, meu anjo, falarei com Bud. Ele possui uma firma de corretagem de valores. Você gostaria de ser um corretor, querido? Quero apenas começar a trabalhar, murmurou Jeff. Ele foi trabalhar para Bud. Nunca antes tivera um emprego de horário regular. Vou adorar, pensou Jeff. Ele detestou. Só continuou porque queria levar o seu pagamento para a esposa. Quando vamos ter um filho? Ele perguntou a Luiz numa tarde de domingo, depois de um almoço prolongado. Em breve, querido, estou tentando. Pois então vamos para a cama, tentemos de novo. Jeff estava sentado à mesa reservada para seu cunhado e meia dúzia de outros líderes industriais da América, no Pilgrim Club. Bud anunciou: acabamos de divulgar nosso relatório anual do frigorífico. Os lucros aumentaram em 40%. Por que não haveriam de aumentar? Disse um dos homens à mesa rindo. Você subornou os inspetores. Ele virou-se para os outros à mesa e explicou. O velho Bud, sempre esperto, compra carne de terceira, obtém a classificação de carne de primeira e depois vende por uma fortuna. Jeff ficou chocado. Mas as pessoas comem essa carne, pelo amor de Deus, e dão para seus filhos. Ele está brincando, não é mesmo, Bud? Bud sorriu e gritou: olhem só, quem está querendo bancar o moralista? Durante os 3 meses seguintes, Jeff passou a conhecer muito bem os seus companheiros de mesa. Ed Zeller pagara $1 milhão em subornos para construir uma fábrica na Líbia. Mike Quincy, o líder de um conglomerado, era um trapaceiro que adquiria empresas e ilegalmente avisava aos amigos quando comprar e vender as ações. Alan Thompson, o homem mais rico à mesa, gabava-se da política de sua companhia. Antes de mudarem a maldita lei, costumávamos despedir os velhos 1 ano antes de terem direito às suas pensões, e com isso poupávamos uma fortuna. Todos os homens sonegavam impostos, cometiam fraudes de seguros, falsificações nas contas de representação e punham as amantes correntes na folha de pagamento, como secretárias ou assistentes. Por Deus, pensou Jeff, eles são simplesmente vigaristas bem vestidos. Todos dão os seus golpes sujos. As esposas não eram melhores. Agarravam tudo o que podiam com suas mãos gananciosas e enganavam os maridos abertamente. Elas estão no jogo da chave, pensava Jeff. Quando tentou explicar a Louise como se sentia, ela riu. Não seja ingênuo, Jeff. Você está gozando a vida, não é mesmo? A verdade é que ele não sentia assim. Casara com Louise porque acreditava que ela precisava dele. Achava que os filhos mudariam tudo. Vamos ter um casal, está na hora, afinal já estamos casados há 1 ano.
Seja paciente, meu anjo. Fui ao médico e ele me disse que estou bem. Talvez você devesse fazer um check-up para descobrir se também está certinho. Foi o que Jeff fez. Você não deve ter qualquer problema para gerar filhos saudáveis, garantiu o médico. E nada acontecia. O mundo de Jeff desmoronou na segunda-feira negra. Começou pela manhã, quando foi ao armarinho de remédios de Luiz para pegar uma aspirina. Encontrou uma prateleira cheia de vidros de pílulas anticoncepcionais. Um dos vidros estava quase vazio. Ao lado, inocentemente havia um frasco com um pó branco e uma colherzinha de ouro, e isso foi apenas o começo do dia. Ao meio-dia, Jeff se encontrava sentado numa poltrona profunda no Pilgrim Club, esperando por Bud, quando ouviu dois homens por trás dele conversando. Ela jura que o P. ponto do seu italiano tem mais de 25 centímetros de comprimento. Houve uma risadinha. Louis sempre gostou. Eles estão falando sobre outra Louise, disse Jeff a si mesmo. Provavelmente foi por isso que ela casou com aquele sujeito do parque de diversões. Mas Louise conta as histórias mais engraçadas a respeito dele. Não vai acreditar no que ele fez outro dia. Jeff levantou e saiu do clube às cegas. Estava dominado por uma raiva como nunca conhecera. Tinha vontade de matar. Queria matar o italiano desconhecido, queria matar Louise. Com quantos outros homens ela teria se deitado durante o último ano? Riam dele sem parar. Bud, Ed Zeller, Mike Queenie e Alan Thompson e suas esposas vinham se divertindo enormemente à sua custa. E Louise, a mulher que ele quisera proteger. A reação imediata de Jeff era pegar suas coisas e ir embora. Mas isso não era suficiente. Não tinha a menor intenção de permitir que os filhos da rissem por último. Louise não estava quando Jeff chegou em casa naquela tarde. Pickens, o mordomo, informou. Madame saiu de manhã. Creio que tinha diversos compromissos. Aposto que tinha mesmo, pensou Jeff. Deve estar com algum italiano com... Oh, Deus! Quando Louise chegou, Jeff já conseguira recuperar um controle firme e perguntou-lhe, teve um bom dia? As coisas tediosas de sempre, querido. Uma hora no salão de beleza, compras. E como foi o seu dia, meu anjo? Foi interessante, respondeu Jeff. Com toda a sinceridade, aprendi uma porção de coisas. Bud me disse que você está indo muito bem. Estou sim. Muito em breve estarei ainda melhor. Luísa afagou-lhe a mão. Meu marido brilhante, por que não vamos cedo para a cama? Não esta noite, disse Jeff, estou com dor de cabeça. Ele passou a semana seguinte fazendo seus planos e começou pelo almoço no clube. Algum de vocês sabe qualquer coisa sobre as fraudes de computador? Por quê? Perguntou Ed Zeller. Está planejando cometer alguma? Houve uma explosão de risos. Estou falando sério, insistiu Jeff. É um grande problema. Muitas pessoas estão interferindo nos computadores e roubando bilhões de dólares dos bancos, seguradoras e outras empresas. E a coisa se torna pior a cada dia. Parece matéria que você conhece muito bem, murmurou Bud. Conheci um homem que afirma ter inventado um computador que é a prova de interferência. E você quer mandar liquidá-lo por causa disso? Gracejou Mike Quincy. Para dizer a verdade, estou interessado em levantar um dinheiro para financiá-lo e pensei que algum de vocês poderia conhecer um pouco de computadores.
Não, não sabemos, Bud sorriu. Mas conhecemos tudo sobre o financiamento a inventores, não é mesmo, pessoal? Houve uma explosão de risos. 2 dias depois, no clube, Jeff passou por sua mesa habitual e explicou a Bud: Desculpe, mas não poderei me juntar a vocês hoje. Tenho um convidado para o almoço. Depois que Jeff se afastou para outra mesa, Alan Thompson comentou sorrindo: Provavelmente ele vai almoçar com a mulher barbada do circo. Um homem grisalho e meio encurvado entrou no restaurante e foi conduzido à mesa de Jeff. Ei, aquele não é o professor Ackerman? Indagou Mike Quinney. E quem é o professor Ackerman? Nunca lê qualquer coisa além dos relatórios financeiros, Bud. Vernon Ackerman saiu na capa do Time no mês passado. É o presidente do Conselho Científico Nacional que assessora o nosso presidente. O cientista mais brilhante do país. Que diabo ele está fazendo com meu caro cunhado? Jeff e o professor se mantiveram absorvidos em profunda conversa durante todo o almoço. Bud e seus amigos foram ficando cada vez mais curiosos. Depois que o professor foi embora, Bud fez sinal para que Jeff viesse até sua mesa. Quem era aquele, Jeff? Jeff assumiu uma expressão culpada. Oh, está se referindo a Vernon? Isso mesmo. Sobre o que estavam conversando? Os outros quase que podiam observar o processo de pensamento de Jeff. Enquanto tentava se esquivar a pergunta, eu posso escrever um livro sobre ele, é uma personalidade muito interessante. Eu não sabia que você era escritor. Ora, acho que todos temos de começar algum dia. 3 dias depois, Jeff teve outro convidado para o almoço. Desta vez foi Bud quem o reconheceu. Ei, aquele é Seymour Jarrett, presidente do Conselho de Administração da Jarrett International Computer. Que diabo ele está fazendo aqui com Jeff? Jeff e seu convidado tiveram uma conversa longa e animada. Depois que o almoço terminou, Bud foi sondar Jeff. Jeffrey, meu rapaz, o que estava fazendo com Seymour Jarrett? Nada, disse Jeff rapidamente, apenas conversando. Ele começou a se afastar, mas Bud deteve-o. Não tão depressa, meu velho. Seymour Jarrett é um homem muito ocupado. Ele não se senta com os outros só para ter uma conversa fiada. Jeff disse ansiosamente, está bem, Bud. A verdade é que Seymour coleciona selos e eu lhe falei sobre um selo raro que posso lhe arrumar. A verdade, coisa nenhuma, pensou Bud. Na semana seguinte, Jeff almoçou no clube com Charlie Bartlett, presidente da Bartlett and Bartlett, um dos maiores grupos de capital de risco do mundo. Bud, Ed Zeller, Alan Thompson e Mike Quincy observaram fascinados, enquanto os dois homens conversavam muito absortos. Seu cunhado tem voado alto ultimamente, comentou Zeller. Que tipo de negócio ele está preparando, Bud? Bud respondeu irritado, não sei, mas pode ter certeza de que vou descobrir. Se Jarrett e Bartlett estão interessados, deve haver muito dinheiro envolvido. Eles observavam quando Bartlett se levantou, apertou efusivamente a mão de Jeff e depois foi embora. Quando Jeff passava por sua mesa, Bud agarrou-o pelo braço. Preciso voltar ao escritório, protestou Jeff. Você trabalha para mim, está lembrado? Sente-se. Jeff obedeceu. Com quem você almoçou hoje? Jeff hesitou por um instante. Ninguém especial, um velho amigo. Charlie Bartlett é um velho amigo? De certa forma. Sobre o que você e seu velho amigo Charlie conversaram, Jeff? Principalmente sobre carros.
O velho Charlie gosta de carros antigos e eu soube de um Packard 37, 4 portas conversível. Pare com essa merda, disse Bud bruscamente. Você não coleciona selos, não vende carros antigos e não escreve livro nenhum. O que está realmente fazendo? Nada, eu... Está levantando dinheiro para alguma coisa, não é mesmo, Jeff? Indagou Ed Zeller. Não. Mas Jeff foi precipitado demais na negativa. Bud passou o braço enorme em torno de Jeff. Ei, companheiro, sou seu cunhado, da mesma família, lembra? Ele deu um aperto efusivo em Jeff. É alguma coisa sobre aquele computador à prova de interferência que você mencionou na semana passada, não é mesmo? Todos puderam perceber, pela expressão no rosto de Jeff, que ele estava acuado. É sim. Era como arrancar dentes para tirar alguma coisa do filho. Por que não nos disse que o professor Ackerman estava envolvido? Achei que vocês não estavam interessados. Pois se enganou. Quando precisa de capital, deve procurar primeiro os amigos. O professor e eu não precisamos de capital, disse Jeff. Jerry e Bartlett são autênticos tubarões e vão devorá-lo vivo, interveio Alan Thompson. Ed Zeller aproveitou a deixa. Mas, quando lida com amigos, Jeff, não há qualquer risco de sair machucado. Já está tudo acertado, confessou Jeff. Charlie Bartlett assinou alguma coisa? Ainda não, mas dei minha palavra. Então nada está acertado. Mas que diabo, Jeff? Nos negócios as pessoas mudam de ideia a cada hora. Eu nem deveria estar discutindo o assunto com vocês, protestou Jeff. O nome do professor Ackerman não pode ser mencionado. Ele tem contrato com uma agência do governo. Sabemos disso, interveio Thompson suavemente. O professor acha que a coisa funcionará? Ele sabe disso com certeza. Se é bom o bastante para Ackerman, então o é também para nós, não é mesmo, pessoal? Houve um coro de assentimento. Ei, não sou um cientista, disse Jeff. Não posso garantir qualquer coisa. Pelo que sei, a coisa pode não ter o menor valor. Claro, compreendemos perfeitamente. Mas, suponhamos que tenha um valor, Jeff. Quais poderiam ser as dimensões? O mercado para isso é mundial, Bud. Não dá nem para começar a fixar um valor. Todo mundo poderá usar. Qual é o financiamento inicial que você está procurando? 2 milhões de dólares, mas tudo o que precisamos é de 250 mil dólares de entrada. Bartlett prometeu... Esqueça, Bartlett, isso é uma ninharia, companheiro. Entraremos com essa quantia pessoalmente. E manteremos tudo em família, certo, pessoal? Certo. Bud levantou os olhos e estalou os dedos. Um metro aproximou-se apressadamente. Dominique, traga papel e uma caneta para o Sr. Stevens. O pedido foi atendido prontamente. Podemos fechar o negócio agora mesmo, disse Bud a Jeff. Basta escrever uma seção dos direitos para nós. Todos assinaremos e pela manhã você terá um cheque visado no valor de 250 mil dólares. Está bom assim para você? Jeff mordia o lábio inferior. Bud prometia ao Sr. Bartlett. Dane-se, Bartlett, rosnou Bud. Casou-se com a irmã dele ou com a minha? E agora escreva. Não temos uma patente. Escreva logo. Bud empurrou a caneta para a mão de Jeff.
Relutantemente, Jeff começou a escrever. Por este documento, transfiro todos os meus direitos, título e interesse num computador matemático chamado Sucaba. Aos compradores Donald Bud Hollander, Ed Seller, Alan Thompson e Mike Quincy, em troca de um pagamento de $250 mil na assinatura. O Sucaba foi amplamente testado, é barato, não apresenta problemas e consome menos energia do que qualquer outro computador atualmente no mercado. O Sucaba não precisará de manutenção ou peças por um período mínimo de 10 anos. Todos olhavam por cima do ombro de Jeff enquanto ele escrevia. Santo Deus! Exclamou Ed Zeller. 10 anos? Não há um só computador no mercado que ofereça essa vantagem. Jeff continuou a escrever. Os compradores sabem que nem o professor Ackerman, nem eu temos uma patente sobre o Sucaba. Nós cuidaremos disso, interveio Alan Thompson, impaciente. Tenho o melhor advogado de patentes. Jeff continuou a escrever. Expliquei aos compradores que o Sucaba pode não ter qualquer valor e que nem o professor Vernon Ackerman, nem eu assumimos quaisquer responsabilidades ou garantias sobre o Sucaba, a não ser as que estão relacionadas acima. Ele assinou e estendeu o documento indagando. Está bom assim? Tem certeza sobre os 10 anos? Perguntou Bud. Garantia absoluta. Vou escrever uma cópia. Eles ficaram observando enquanto Jeff escrevia uma cópia do documento. Ao final, Bud pegou as 2 cópias e assinou, seguido por Zeller, Quincy e Thompson. Bud estava radiante. Uma cópia para nós e uma cópia para você. O velho Seymour Jarrett e Charlie Bartlett ficarão furiosos, hein? Mal posso esperar para ver a cara dos dois quando souberem que os passamos para trás neste negócio. Na manhã seguinte, Bud entregou a Jeff um cheque visado no valor de $250 mil. Onde está o computador? Perguntou Bud. Providenciei para que seja entregue no clube ao meio-dia. Achei que seria apropriado que todos estivéssemos juntos quando o receberem. Bud bateu afetuosamente no ombro do cunhado. Sabe, Jeff, você é um cara esperto até a hora do almoço. Pontualmente ao meio-dia, um mensageiro entrou no restaurante do Pilgrim Club e foi conduzido à mesa de Bud, que ali estava com Zeller, Thompson e Quincy. O mensageiro entregou um pacote. Aqui está, exclamou Bud. Santo Deus, a coisa é até portátil. Devemos esperar por Jeff? Indagou Thompson. Ele que se dane. A coisa agora nos pertence. Ele rasgou o papel e abriu a caixa. Havia palha lá dentro. Cuidadosamente, quase com reverência, Bud tirou o objeto que repousava sobre a palha. Os homens ficaram olhando fixamente. Era uma estrutura quadrada com cerca de 30 centímetros de diâmetro, contendo uma série de fios com contas. Houve um silêncio prolongado. O que é isso? Perguntou Quincy finalmente. Foi Alan Thompson quem respondeu. É um ábaco. Uma dessas coisas que os orientais usavam para fazer contas. Sua expressão mudou abruptamente. Ei, Sucaba é ábacos. A palavra em inglês soletrada ao contrário. Ele virou-se para Bud acrescentando. Essa é a sua ideia de brincadeira? Zeller falou atabalhoadamente. Pouca energia, sem problemas, usa menos força do que qualquer computador atualmente no mercado. Cancelem o maldito cheque! Houve uma corrida
coletiva para o telefone. O cheque visado, disse o gerente, não precisa se preocupar, o Sr. Stevens descontou-o esta manhã. Pickens, o mordomo, lamentava muito, mas o Sr. Stevens fizera as malas e partira. Ele falou alguma coisa sobre uma longa viagem. Naquela tarde, um frenético Bud conseguiu finalmente entrar em contato com o professor Vernon Ackerman. Claro que lembro de Jeff Stevens, um homem muito simpático. Ele é seu cunhado? Professor, sobre o que conversou com Jeff? Acho que não é segredo. Jeff está querendo escrever um livro a meu respeito. Ele me convenceu de que o mundo está interessado no homem por trás do cientista. Seymour Jarrett mostrou-se reticente. Por que quer saber o que conversei com o Sr. Stevens? É um colecionador de selos rival? Não, eu... Pois não vai adiantar bisbilhotar. Só existe um selo desse tipo, e o Sr. Stevens concordou em vendê-lo a mim assim que o obtiver, e ele bateu o telefone. Bud sabia o que Charlie Bartlett ia dizer antes mesmo de ouvir as palavras. Jeff Stevens? Ah, sim. Coleciono carros antigos. Jeff sabe onde existe um Packard 37, 4 portas conversível em excelente estado. Desta vez foi Bud quem desligou. Não se preocupem, disse ele a seus companheiros. Recuperaremos o nosso dinheiro e ainda meteremos o filho na cadeia pelo resto da vida. Há leis contra a fraude. O grupo foi ao escritório de Scott Fogart. Ele nos tomou $250 mil, explicou Bud ao advogado. Quero metê-lo atrás das grades pelo resto da vida. Providencie um mandato para... Está com contrato, Bud? Estou sim. Ele entregou a Fogart o documento que Jeff escrevera. O advogado examinou rapidamente. Depois leu mais devagar. Ele falsificou as assinaturas de vocês neste documento? Claro que não, respondeu Mike Quincy. Fomos nós que assinamos. E leram antes? Ed Zeller disse irritado. Claro que lemos. Acha que somos estúpidos? Deixarei que vocês mesmos julguem isso, senhores. Assinaram um contrato em que foram informados que estavam comprando com uma entrada de $250 mil, uma coisa que não tinha patente e podia ser completamente sem valor. Nos termos legais de um velho professor meu, vocês se... Jeff obteve o divórcio em Reno. Foi quando estava lá, fixando residência como era necessário para a concessão do divórcio automático, que se encontrou com Conrad Morgan. Morgan trabalhara outrora para tio Willie. Poderia me fazer um pequeno favor, Jeff? Perguntou Conrad Morgan. Há uma jovem viajando num trem de Nova York para St. Louis com algumas joias. Agora, Jeff olhou pela janela do avião e pensou em Tracy. Havia um sorriso em seu rosto. Quando voltou a Nova York, o primeiro lugar a que Tracy compareceu foi Conrad Morgan &C. Joalheiros. Conrad Morgan levou Tracy para sua sala e fechou a porta. Ele esfregou as mãos e disse: Eu estava começando a ficar preocupado, minha cara. Esperei por você em St. Louis e... Você não estava em St. Louis. Como? O que disse? Os olhos azuis de Morgan pareciam faiscar. Disse que não foi a St. Louis, nunca teve a intenção de se encontrar comigo. Mas claro que tinha. Você está com as joias e eu... Mandou 2 homens me tirarem as joias. Uma expressão de perplexidade se insinuou no rosto de Morgan. Não compreendo. A princípio, pensei que houvesse um vazamento em sua organização. Mas não havia, não é mesmo? Foi você. Disse-me que comprou pessoalmente a minha passagem de trem. Portanto, era a única pessoa que sabia o número da cabine. Usei um nome diferente e um disfarce, mas seus homens sabiam exatamente onde me encontrar.
A surpresa no rosto de querubim de Morgan era agora total. Está tentando me dizer que alguns homens lhe roubaram joias? Tracy sorriu. Estou tentando dizer que eles não roubaram. E desta vez o espanto no rosto de Morgan era genuíno. Você está com as joias? Isso mesmo. Seus amigos ficaram com tanta pressa de pegar um avião que as deixaram para trás. Morgan estudou Tracy em silêncio por um momento. Com licença. Ele passou por uma porta particular e Tracy continuou sentada no sofá esperando perfeitamente relaxada. Conrad Morgan se ausentou por quase 15 minutos. Quando voltou, havia uma expressão de consternação em seu rosto. Receio que um erro tenha sido cometido. Um grande erro. É uma jovem muito esperta, senhorita Whitney. Mereceu seus 25 mil dólares. Ele sorriu em admiração. Dê-me as joias e... Agora são 50 mil. Como? Tive de roubar as joias 2 vezes. E por isso o preço agora é 50 mil, Sr. Morgan. Não. Os olhos dele perderam o brilho. Não posso lhe dar tanto. Tracy levantou-se. Não tem problema. Tentarei encontrar alguém em Las Vegas que acha que as joias valem isso. Ela se encaminhou para a porta. 50 mil dólares? Murmurou Conrad Morgan. 50 mil. Onde estão as joias? Num armário que aluguei na estação de Pensilvânia. Assim que me der o dinheiro e me puser num táxi, eu lhe entregarei a chave. Conrad Morgan deixou escapar um suspiro de derrota. Negócio fechado. Obrigada, disse Tracy jovialmente. Foi um prazer fazer negócios com você.